É com muita alegria que retornamos para concluirmos o estudo desta semana e queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos, mais uma vez, de estudo e pedimos a Deus que abra nossa mente para o entendimento, para que possamos colocar em prática os ensinamentos que Ele nos deixou e caminharmos dia a dia com o nosso Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nancy Mota, é de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Raquel Santos é de Caldeirão Grande, na Bahia. Valdir Westphal e Rita são de Guarapari, no Espírito Santo. Regina de Itauninhas, também no Espírito Santo. Ivani Souza de Ponta Grossa, no Paraná. Vasco Fernando é de Lubango, em Angola. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais estamos aqui diante da Tua presença, agradecidos pela vida, pela proteção, pela noite que nos foi dada, pedindo que estejas conosco neste novo dia, que nada de mal nos aconteça, especialmente, Pai, neste momento que vamos abrir a Tua palavra para estudá-la, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento e ajuda-nos, Pai, a decidirmos, a escolhermos fazer a Tua vontade, não a nossa. Pedimos que abençoes a todos, onde quer que se encontram, dê vitórias nas suas lutas, nos seus problemas, em nome de Jesus. Amém. Esse estudo que nós fizemos esta semana é um estudo muito importante para todos os cristãos, para todos aqueles que creem em Deus, para todos aqueles que aceitaram a Jesus em suas vidas. É um estudo crucial que nós fizemos aqui no livro de Deuteronômio e também usando algumas outras passagens de outros livros da Bíblia para reforçar o desejo que Deus tem que nós escolhamos a vida para que nós possamos viver. Nós temos lá em Deuteronômio 30, verso 19, a palavra de Deus nos diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Por termos sido criados com o livre arbítrio, o direito de escolhermos, Deus, Ele procura sempre orientar os seus filhos para que escolham o caminho certo, o caminho do bem, para que escolham a vida para que vivam. E Deus mesmo diz: eu hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte. Como nós vimos esta semana, no estudo que fizemos, não existe meio termo, meio salvo ou meio perdido, não. Ou nós estaremos salvos ou nós estaremos perdidos. E é por isso que Deus diz: escolham a vida. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele não quer que nenhum de nós venhamos a perecer no pecado e sofrermos as consequências da morte eterna. Quando Adão e Eva pecaram, Deus havia dito para eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos das árvores que estão no jardim, mas daquela árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Deus disse: escolham a vida, escolham não comer daquele fruto. Mas como nós vimos no estudo e também como está relatado em Gênesis, Satanás ele procurou colocar na cabeça de Eva que ela seria semelhante a Deus se ela comesse daquele fruto. E assim, Satanás ele faz também conosco hoje. Ele procura mostrar o pecado, a desobediência a Deus, de uma forma atrativa, uma forma bela, uma forma que nós vamos levar vantagens. Mas depois que nós caímos, aí nós vamos ver as consequências do erro. Agora, enquanto nós estamos
com vida, nós temos a chance de nos arrepender do erro que nós cometemos, do pecado, pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa. E nós temos que abandonar então aquele pecado, aquele desejo que nós temos das coisas erradas. Precisamos então, pelo poder de Deus, não cometer mais aquele erro. Deus ele está sempre pronto a nos perdoar. Quando Pedro perguntou para Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Jesus disse, não somente 7, mas 70 vezes 7, quer dizer, é ilimitado. Assim é o amor de Deus. Nos perdoa ilimitadamente. Quantas vezes nós formos a Ele com o coração sincero, arrependido, Ele nos perdoa. Quando nós estudamos lá em Apocalipse, que diz que houve batalha no céu, Satanás e os seus anjos, Miguel e os seus anjos, Miguel é o Senhor Jesus quando está na batalha. Nós vemos que Deus, ele também deu oportunidade para que Lúcifer se arrependesse. Lúcifer, ele sentiu orgulho no seu coração, ele cobiçou o trono de Deus, ele queria estabelecer um trono acima do trono de Deus. Houve batalha, e então Satanás foi expulso dos céus, juntamente com seus anjos, e ele veio parar aqui, neste mundo que ainda era um abismo. O mundo ainda não havia sido criado por Deus na semana da criação, era um planeta escuro, sem forma e vazia, como diz a palavra de Deus, e ele veio parar aqui. E quando Deus então cria este mundo, dá forma ao planeta, e no 6º dia cria o ser humano, à sua imagem, à sua semelhança, Satanás viu ali a oportunidade de colocar em prática o seu plano, de estabelecer o seu trono, o seu reino. E sabemos que Satanás ele é o príncipe deste mundo, ele usurpou, tomou de Deus. Mas Jesus veio e viveu e morreu por nós, ressuscitou, e Ele vai voltar para nos buscar. E então Deus nos diz, escolham a vida para que vocês vivam. Vocês não precisam viver somente essa vida de 70, 80 anos, um pouco mais, e depois morrer e acabar tudo. Não, vocês podem viver eternamente. E a palavra de Deus nos diz em João que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Esta vida é apenas o início da vida eterna que nós vamos viver. Então nós precisamos viver aqui, estes anos de vida que nós temos, como se nós já estivéssemos na eternidade. É procurando ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão com Jesus, ser amigo íntimo. Assim como Abraão era amigo de Deus, assim nós precisamos ser também. E sabemos que desde o início, lá no céu, quando começou o grande conflito, começou ali essa luta cósmica. E essa luta vai durar até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar a mim e buscar a você. Aí sim, aí essa luta cósmica terá um fim. E então os salvos serão levados para viver com Cristo no céu durante 1000 anos. E depois de 1000 anos, a cidade santa vai descer. Os mortos ímpios que estiverem aqui nestes 1000 anos, juntamente com Satanás e os seus anjos, serão então destruídos completamente pelo fogo e o enxofre. E essa terra será renovada e purificada. E aqui então será a nova terra que nós vamos viver para todo o sempre. Nós sabemos que muitas pessoas não entendem essa questão de sermos salvos pela graça, pelo amor de Deus, através da nossa fé. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz assim: irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê
é declarado justo. Assim como Abraão, quando foi justificado, porque creu. Deus disse que faria dele uma grande nação, ele creu e foi justificado. Assim também nós, se cremos em Jesus, nós somos justificados, nós somos perdoados. Não é através dos nossos méritos, dos nossos esforços, não é através da lei que nós vamos ser salvos. Nós precisamos entender que a salvação ela é pela graça. A lei é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. A obediência, fazermos a vontade de Deus, vem através do nosso relacionamento. Agora, se nós não temos relacionamento com Deus, se nós não estudamos a Bíblia, se nós não procuramos entender o que Deus está nos falando, se nós não oramos, como é que nós vamos ter um relacionamento com Deus? Ainda que em Romanos 10, no verso 10, Paulo diz: pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Paulo, ele era judeu. Paulo, ele era fariseu. Ele perseguia os cristãos. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele teve a vida transformada. Paulo, ele era zeloso da lei. Ele procurava seguir estritamente a lei. Mas quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele entendeu a graça de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento da sua palavra, que possamos escolher a vida para vivermos eternamente. E esta vida que vamos ter, a vida eterna, é através dos méritos do sacrifício de Jesus por cada um de nós na cruz do Calvário. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Nós voltaremos no domingo dando sequência a esta série Vivendo Verdade em Deuteronômio, que nós estamos estudando. E vamos ver aqui então, no estudo que vamos fazer, que Deus, ele pede que nós convertamos o nosso coração. Precisamos nos converter. Não é ter uma religião apenas de aparência, de fachada, mas nos convertermos para que possamos viver o Evangelho como deve ser vivido em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. E não nos esqueçamos que na oração que Jesus fez em João 17, ele pediu ao Pai que nos santificasse na verdade, porque a palavra dele é a verdade. João 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.